Querido irmão, querida irmã, estamos, na graça de Deus, em uma série sobre a hierarquia dos anjos, segundo São Tomás de Aquino, ele que escreveu sobre os anjos na Suma Teológica entre 1265 e 1273. Ele que é considerado doutor angélico, doutor da igreja, influencia muito a teologia, a filosofia dentro da nossa igreja católica. Ele colocou, são 9 os coros angélicos, as ordens angélicas, serafins, querubins, tronos. Esse é da primeira hierarquia, nós já falamos sobre eles. Da segunda hierarquia, dominações, potestades e virtudes. E da terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Nós falamos anteriormente sobre as dominações. Então, na primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos, é formado pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam-se a amar, a adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros. São serafins, querubins e tronos, já vimos um a um. Falamos agora da segunda hierarquia, que são as dominações, as potestades e as virtudes. Nós falamos das dominações, vamos falar hoje das virtudes. Essa segunda hierarquia de anjos são os anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia, que são os principados, arcanjos e anjos, que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos do universo. Anjos é que nós estamos estudando agora. Falamos sobre dominações, que significa que aqueles que estão, a palavra dominação, ordem, aqueles que delegam ordens e que executam estas ordens. Hoje vamos falar sobre virtudes, hierarquia dos anjos, virtudes. Lembrando que no final nós vamos fazer aquela oração pedindo a presença de todos os anjos, hoje do coral de anjos da segunda ordem, virtudes, que eles nos guardem. Bom, em grego significa dunamis, poder, força. Virtude dos anjos, anjos virtudes, anjos de poder, de muita força. Então são anjos fortes, grandes anjos, como se diz assim, de uma força incomum. É um anjo de uma beleza, de uma majestade, mas maiores do que os outros anjos, podemos dizer assim. Os anjos virtudes executam as ordens das dominações, dos anjos dominações, no tocante aos elementos da física. Por exemplo, quem sofre físicas ou espirituais deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção dos santos anjos dos coros das virtudes. Eles também são responsáveis para remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens de Deus. São anjos considerados fortes, majestosos. Eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas, sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Então, anjos virtudes, anjos que representam força, poder e que estão a serviço de Deus, nos espirituais que nos atacam, que atacam a humanidade, que atacam o ser humano. Esses anjos são citados em Efésios capítulo 1, versículo 21. Eles são servidores, são aqueles que buscam e fazem a vontade de Deus. Nós vamos nos preparar então para a oração, agradecendo as pessoas que estão já teclando conosco, deixando aqui a sua mensagem, deixando o seu pedido de oração também. Nós sabemos que Deus está em todo lugar, e Ele é onipresente, Ele é onipotente, onisciente, e nós vamos pedir também a intercessão dos santos anjos, para que eles nos guardem, nos protejam de todos os perigos, e já estejam conosco a partir de agora.
Se você puder parar um pouquinho o que você está fazendo, para nós pedirmos a proteção hoje, a graça dos anjos virtudes, esses anjos que estão cumprindo as ordens de Deus, que estão cumprindo as ordens, levando as ordens a outros anjos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelo coro celeste, principalmente por esses anjos que te assistem e que estão a serviço de levar a paz ao universo, à humanidade, e quebrar todas as barreiras, dificuldades, as fraquezas físicas, espirituais, os nossos combates espirituais humanos, os obstáculos que impedem, Senhor, o teu projeto de dar certo, de tudo ser bem feito. Nós pedimos agora, santos anjos virtudes, leve agora graça, cura, milagres, sinais de prodígios, pessoas que estão precisando, pessoas que estão passando por problemas no casamento, pessoas que estão sofrendo com problemas no trabalho. Santos anjos do Senhor, virtudes, força de Deus, socorre-nos, socorre em todas as dificuldades, em todos os momentos. Socorre aqueles que estão precisando mais dessa oração. Pessoas que estão depressivas, tomando remédios fortíssimos, remédios para dormir, para ansiedade. Nós pedimos agora, leve a cura de Jesus, leve o amor de Jesus a tantas pessoas que estão precisando. Santos anjos do Senhor, visita, leve a cura e a libertação. Toca, Senhor, toca no teu povo, Senhor. Toca naqueles que precisam mais, naqueles que precisam da cura, do milagre, da libertação. E já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já está tocando, colocando as suas mãos santas, colocando o seu poder e a sua misericórdia sobre aqueles que mais precisam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, cuidando de cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, no colo de Maria.